Depois de estudarmos os conjuntos, a gente vai começar a estudar agora os conjuntos numéricos. Bom, a invenção dos números surgiu da necessidade, e é importante que a gente destaque essa palavra, surgiu da necessidade que as pessoas tinham de contar objetos e animais. Com o passar do tempo, as situações em que os números eram utilizados foram se tornando mais complexas. Percebeu-se que havia números com características em comum, surgindo assim a necessidade didática de agrupá-los. O que isso quer dizer? Quer dizer que determinados números tinham muitas semelhanças, muitas características em comuns. E o que é um conjunto? Lembra que a gente falava lá no começo do nosso estudo que a gente pode representar os conjuntos através de uma propriedade, uma característica comum a todos os elementos do conjunto? Então, isso acontece com os números. Os números têm características que fazem com que a gente consiga separar, digamos assim, esses números em grupos, em conjuntos. Tá? Esses conjuntos que a gente vai estudar agora, formados por números com as mesmas características, são chamados de conjuntos numéricos. Sim, né? Conjuntos de números são conjuntos numéricos. Na foto abaixo aqui, podemos associar a cada jogadora um número que pertence a um dos conjuntos numéricos que a gente vai estudar mais adiante. Aqui a gente não consegue ver muitos números, né? Mas a gente vê aqui, ó, o número 8, nessa tiburça aqui. Aqui é o 14, né? Essa é a tal da Fabi, né? Esse aqui é a seleção de vôlei feminino, comemora a medalha de ouro depois da vitória sobre a seleção dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, em 2008. Ó, mais um número aqui, 2008. Então, são os conjuntos que a gente vai estudar a partir de agora. Quando a gente vai estudar matemática, a gente precisa se colocar, eu sei que é difícil, mas a gente precisa se colocar diante de situações que para a gente já estão resolvidas. Mas a gente precisa pensar que a maioria dos conceitos que a gente estuda surgiu por necessidade. As pessoas tinham necessidade de contar, de registrar, de saber quantos animais tinham, de saber, enfim, era a necessidade da época. Não é a nossa realidade atual, mas ainda é, gente, a realidade de algumas pessoas. Dependendo do lugar que a gente vai, principalmente mais para o interior, onde algumas tecnologias, e eu estou falando mais especificamente do computador, dessa tecnologia que a gente usa para o nosso conforto, né? Não estou nem falando da tecnologia mais voltada para a agricultura, na nossa região aqui, né? Mas em alguns lugares onde a tecnologia ainda não chegou, as pessoas usam maneiras muito rudimentares, muito simples de registrar, de contar as coisas. Principalmente aqui, ó, animais, tá vendo? É aquela história que a gente discutiu em sala de aula, que eu contei para vocês em sala de aula, de associar a cada animal uma pedrinha, ou algum objeto associado a este animal. Então, assim, quando a gente vai estudar esses conceitos, a gente precisa, entre aspas, voltar no tempo, lá para a época em que foi descoberto, em que foi desenvolvido esse estudo dos conjuntos numéricos. Tá? Eu peço que vocês embarquem aí junto comigo nessa máquina do tempo, para que a gente entenda o contexto em que esses números foram surgindo. Beleza? Então tá, esse aí é o nosso primeiro vídeo introdutório, falando de um modo geral sobre os conjuntos que a gente vai estudar a partir de daqui a pouquinho.